Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje estamos no capítulo 45, que se chama Mente Enferma. No capítulo passado, a gente acompanhou um pouquinho do panorama espiritual lá da casa da Dona Isabel, que estava se preparando para os trabalhos da noite, toda aquela movimentação de espíritos e já em atuação, ajudando os desencarnados e enfermos que estavam ali. E a gente viu alguns casos, viu o André ajudando, aprendendo a como não deixar a sua vaidade se expandir muito, né? Lembrando que nós todos somos sempre trabalhadores do Cristo, trabalhadores de Deus. E nesse capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho do panorama físico, particularmente conhecendo a situação de pessoas que se apegam demais aos quesitos científicos sem abrir o coração. Na verdade, se apegar aos quesitos científicos é um dos erros cometidos por quem não se dispõe a abrir o coração para as verdades espirituais. Tem mais tropeços que a gente pode ter. Basicamente, a gente está apegado demais à vida física, muito ao que as sensações nos mostram, e deixamos de nos importar com a essência. E aí a gente reveste essa situação de vários argumentos. Uma dessas vertentes a gente vai conhecer aqui com um homem que se chama Dr. Fidelis e que vai ter um bate-papo com o doutrinador da casa que se chama Senhor Bentes. Então o capítulo começa assim, o Aniceto considera falando para o Vicente e para o André. Aqui não tem só os desencarnados enfermos. Dá uma olhada aí na galera dos encarnados que está chegando para a reunião da noite. Mostrou um cavalheiro bem aprumado, bem posto, que se mantinha em conversação com o senhor Bentes, que era o doutrinador daquele grupo, e pediu que o André e o Vicente observassem o amigo que estava rodeado de sombra nessa palestra, prestasse atenção no que ele estava falando e depois tirassem as suas conclusões. O André, a primeira coisa que o André descreve que ele reparou que realmente esse senhor estava rodeado de pequenas nuvens escuras, principalmente na região do cérebro. E, observando o que ele estava falando, via que ele se punha com muita ênfase, muita ironia, muito orgulho, muita vaidade, e falava assim: há muito eu frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, a minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou a gente está diante de uma mistificação mundial? E prosseguiu orgulhoso. Eu estou estudando muitíssimo, não deixando de lado o crivo da razão vigorosa. Já estudei muito sobre a sobrevivência humana, só que nunca obtive uma prova. O espiritismo está aí, cheio de teses sedutoras, mas o terreno é cheio de dúvidas. Aí ele vai citar Richer, metapsíquica, é um longo diálogo que não nos traz tanta riqueza em divagações, então eu vou focar em pequenas partes aqui desse diálogo dos dois. Ele finaliza dizendo assim: precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado, como se ele estivesse falando sobre estudar criteriosamente a mediunidade, tentando evitar as farsas e tentando extrair ali alguma essência que provasse a sobrevivência, que provasse as comunicações. De certa forma, desprezando todo o trabalho feito pelo Kardec, né? E o Bentes, depois de ouvir tudo que ele estava falando, muito calmo e seguro na fé, começou como uma espécie de doutrinação ao encarnado. Mesmo que parecesse um diálogo, no fundo, como esse senhor Bentes tinha preparo, o que ele estava tentando fazer era plantar uma sementinha no coração desse senhor Fidelis. E ele vai falar assim: concordo, senhor Fidelis, que o espiritismo precisa mesmo de toda consideração séria. Só que eu acredito que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. De certa forma, eu sinto isso já como uma cutucada. Lembrando, Emmanuel, que nós temos duas asas, uma do intelecto, a outra da moral. Focar só na racionalização e não deixar o sentimento também ter uma voz forte, cai no caso desse senhor que quer muito o contexto do que os olhos veem e não do que o coração sente, que é o que ele está dizendo aqui. As verdades sublimes, elas estão muito mais voltadas aos sentimentos do que ao racional, sem desprezar a fé raciocinada, que afinal o espiritismo tanto prega.
Aí ele continua falando assim, a grandeza divina ela é como se fosse uma água pura. Como é que a gente vai recolher essa água pura com o vaso sujo dos nossos raciocínios que estão viciados nos erros de muitos milênios? Como é que a gente quer entender de uma vez só a grandeza divina, as verdades divinas, ter toda essa prova, se nós não estamos com o receptáculo preparado? Vejam que, na verdade, esse Dr. Fidelis, ele é uma pessoa obstinada em não encontrar a verdade, obstinada no tipo de prova que ele quer obter, só que o sentimento dele é tão viciado de uma forma maldosa até, eu diria, não tem boa vontade de coração, que não tem nada que se apresente a ele que vai satisfazer, porque a busca está sendo direcionada incorretamente. E continua o senhor Bentes aqui tentando aclarar a visão dele. Além disso, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Primeiro a gente constrói o receptáculo, em seguida a gente alcança a bênção, querendo dizer que a gente tem que trabalhar para compreender as verdades divinas. A gente tem que abrir o coração, a gente tem que fazer por onde. A espiritualidade, ela não faz questão de abrir os nossos olhos e nos convencer de algo que a gente não queira saber. O nosso livre-arbítrio nunca é violado. Então, se a gente está obstinado em duvidar, para que a espiritualidade, ainda mais a espiritualidade superior, vai fazer um esforço enorme em nos convencer se nós estamos com o coração fechado para qualquer novidade, para qualquer aclaramento, para qualquer informação sincera que as pessoas venham nos trazer. E depois de falar isso tudo, deu alguns outros exemplos baseados aí na Bíblia, na vivência dos cristãos. Poxa, os cristãos passaram por tanta coisa, até antes dos cristãos, antes de Jesus vir. Tantos foram abrindo caminho, lutando, perseverando, e aí veio Jesus, e a gente está aqui 2000 anos depois de Jesus, e a gente ainda não tem o coração totalmente aberto, a gente ainda vê tantas pessoas ainda que não entenderam a mensagem, e ele quer de uma hora para outra que as coisas cheguem limpas, né, para ele, claras, óbvias para ele, e ele sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida, ouvindo o doutrinador falar. Mas o doutrinador aproveitou a oportunidade e continuou falando desse esforço que a gente tem que ter. Ele deu um exemplo assim: que seria de nós se um punhado de espíritos amigos nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, nos levasse, né, bem longe, para ver a grandeza de uma vida superior, simplesmente por gostar da gente. Fui com a cara ali da Lívia, deixa eu levar ela para mostrar como é uma vida sublime. Aí ele pergunta assim: a gente estaria preparado para essa mudança radical? A gente conseguiria sequer compreender como seria a vida no orbe superior? A gente não teria nem condições. Aí eu cito como exemplo, né, o Chico, que uma vez o Emmanuel levou, né, o Chico para... Acho que o Chico estava matutando, assim, entendendo as grandezas divinas, que às vezes, se a gente viajar nisso, a gente fica até meio doido, né? E levou ele longe, 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 para fora do planeta, e observando assim. Aí quem conta isso é o Haroldo e fala que, brincando, que o Chico falou assim: vontade de voltar lá para minha casa e tomar um cafezinho? Vejam, Chico, na sua grandeza, falou assim: é muita coisa aqui para a nossa cabeça compreender. É melhor que o nosso sentimento e o nosso intelecto vá se desenvolvendo aos poucos, e é por isso que a lei divina é tão sábia, para fazer a gente galgar degraus pelo nosso próprio esforço, para que a gente mereça, para que a gente adquira competências necessárias para compreender o que há de superior. Senão, não adianta, o pérolas aos porcos, né? Ótima reflexão que a gente traz do Evangelho. Não adianta apresentar pérolas aos porcos, que eles vão desprezar, eles vão querer se chafurdar na lama, se chafurdar na sujeira. Não estaríamos preparados para revelações superiores. O que o senhor Bentes aqui está tentando aclarar na visão do Fidelis é: abra seu coração, faça por onde compreender, tenha sinceridade de propósito, e aí as coisas vêm. Aí a nossa mente se abre, a nossa visão se abre.
E ele fala, como residir em andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? E aí o senhor Fidelis, como se ele estivesse falando de algo muito específico, na verdade ele deu uma enveredada por outro caminho e falou assim, só o André descreve até para a gente visualizar como esse senhor era orgulhoso. Falou assim, o pesquisador renitente acentuou a expressão irônica no rosto e revidou. Ah, mas você fala como um homem de fé. Você está esquecendo que o meu esforço se dirige à razão e à ciência. Eu estou falando das farsas mediúnicas de todos os tempos, porque cientistas inúmeros já examinaram as fraudes na Europa, nas Américas. Que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Fala assim, como é que eu vou acreditar aí no que essa mediunidade traz, se tantas pessoas fraudam? E o senhor Bentes, muito sereno e ponderado, responde: você está enganado. A gente estaria caindo num erro muito grave se a gente colocasse toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. O espiritismo não se resume a médiums. Médios são encarnados, falhos, como, lembrando lá do comecinho do livro, nós vimos tantos exemplos dos mensageiros que foram preparados para reencarnar na tarefa mediúnica ou como doutrinadores, e alguns deles caíram em erros como o próprio senhor Fidelis está exemplificando aqui. Ou de querer provas científicas demais, ou de ficar iludido pelo que a mediunidade traz e fazer a vaidade se exacerbar. Então ele diz assim, não faz sentido achar que a doutrina se resume aos médiums. Médiums são falhos. Ele diz assim, os médiums são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Eles vão responder pelas possibilidades recebidas, como a gente viu lá no começo do livro, da mesma forma que todos nós vamos responder também. Não faz sentido colocá-los num pedestal, né, e exigir demais deles. E aí continua, a doutrina, senhor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos nossos pruridos individualistas, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Cada um tem uma responsabilidade, seja qual for a tarefa que foi incumbida para nós, sejamos nós médiums ou não, ou com tarefas diversas. A responsabilidade é de cada um de nós. E quanto às voltando à fala dele, quanto às fraudes mediúnicas que você fala, a gente tem que reconhecer também a pretensa infalibilidade científica, ou seja, como se a ciência não falhasse, que procura converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes cobaias de laboratório, como se os médiums pudessem ser estudados de uma forma desrespeitosa. A gente sabe que existem pesquisas científicas sérias sendo conduzidas, mas aqui ele exemplifica pessoas que não têm o coração aberto e que quer colocar médiums como cobaias de laboratório, que não tem, e que tem uma busca como essa do senhor Fidelis, uma busca com um direcionamento errado. E olha o exemplo que ele dá. Então, veja, ele está falando não dos pesquisadores sérios de coração aberto. Ele diz assim, os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Forte a fala dele, mas profundíssima. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor, estudam a longitude, disposições climáticas, variações atmosféricas, mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Não sabem entender a essência do que buscam. O interlocutor deixou de sorrir. Acho que não ficou nada satisfeito com a conversa, não era bem isso que ele queria escutar. Obviamente, ele queria alimentar o que o ego dele estava pedindo e simplesmente disse, vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus com sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. E aí o Aniceto vai considerar. Tá vendo aí como é que esse moço traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura, só que ele traz o sentimento tão envenenado que tudo que cai no raciocínio fica intoxicado também. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros sem o próprio esforço. Examina o semelhante, mas não se examina. Ele quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça formulando exigência, que é o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem se dar ao trabalho das obras.
estima a ciência sem consultar a consciência, prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. Eu falo assim, como dizia minha mãe, como diz minha mãe ainda, só quer o venha a nós, vosso reino nada. É uma expressão que eu imagino que muitos tenham escutado. E agora, diz Aniceto, está aí, aguardando mensagens espirituais. Por que é que num centro espírita sério, como a gente está acompanhando desde que a gente viu tanto a paz que a Dona Isabel se esforça por manter naquele ambiente, a espiritualidade tem tanto o que fazer, por que que vai se destinar a fazer uma mensagem de um parente dele com todo cuidado para convencer esse cara que o Vicente ficou assim, sob forte pressão e até perguntou, afinal, o que que esse cara quer? O que que ele deseja? Aí o Aniceto respondeu sorrindo. Também ele não conseguiria responder direito. Para nós, Vicente, esse doutor Fidelis é um dos enfermos que ainda não se dispôs a procurar o alívio porque está com demasiado apego à sensação. Aí a gente acha que a espiritualidade vai se dar ao luxo, vai se dar ao trabalho de satisfazer a essa sensação desse cara? Não, a espiritualidade tem muito mais o que fazer, mas que sirva de reflexão para nós, para que nós analisemos a nossa mente. Será que a gente está com sinceridade de propósito a buscar as verdades divinas? Que a gente tem tanto para fazer, que a gente possa correr atrás, que a gente possa se esforçar para galgar os nossos degraus e tenhamos a certeza que a iluminação virá. Um abraço e até o próximo capítulo, quando a gente acompanha ainda esses aprendizados lá na casa da Dona Isabel, no Rio de Janeiro. Um abraço.